Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso quarto módulo do curso Vivendo pela Graça. Esse módulo, ele tem o título de A Vida de Cristo. E a nossa primeira lição, a nossa primeira aula é João Batista e os essênios. O que você precisa compreender a partir de agora é que inicia um novo ciclo não só do povo de Israel, mas também de toda a humanidade. Ok? Quem é João Batista? João Batista foi o último profeta messiânico de acordo com Lucas capítulo 1. Ele foi filho de um sacerdote chamado Zacarias, que estava servindo no templo quando recebeu a visita de um anjo dizendo que ele e a esposa teriam um filho, e ele não acreditou muito, ele não deu muito crédito porque ele já era de idade avançada, e também a sua esposa, que na nossa tradução de Bíblia é Isabel, mas o nome dela em hebraico é Elisaba ou Eliseba, ok? E significa, a tradução mais próxima no português seria Elizabeth, mas como está aqui na nossa tradução Isabel, vamos levar o nome dela como Isabel. E o nome dela significa, no hebraico, o Senhor é meu juramento, ou Deus cumpre com a sua promessa. Ok? Vamos lá. João Batista, primeiramente, ele se enquadrou na profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3. O seu nascimento fazia parte de um plano de redenção. E o que diz em Isaías, capítulo 40, versículo 3? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todos os evangelistas, basicamente, escreveram a respeito do cumprimento desta profecia sobre a vida de João, o Batista. Então, seu nascimento foi anunciado por um anjo a Zacarias, o seu pai, enquanto ele estava queimando incenso no templo dos hebreus, né? E a sua concepção foi uma concepção fruto de um milagre, assim como a concepção de Isaac, de Sansão, de Samuel. Ou seja, a Isabel era estéril, ela não poderia ter filhos, e Deus agracia ela, né? Ou seja, presenteia ela com um filho chamado João, e o nome dele deveria ser João. Daqui a pouquinho eu já explico para você por que o nome dele deveria ser João. Ele seria cheio do Espírito Santo, de acordo com as palavras do anjo para Zacarias, assim como ele foi cheio do Espírito Santo, mesmo antes de nascer, por causa do propósito. Nós já falamos sobre isso aqui antes da nova aliança. O Espírito Santo vinha sobre a vida das pessoas, a unção do Espírito Santo vinha por causa dos propósitos a qual Deus estabelecia na vida de cada homem em prol do povo. Ok? João Batista também, ele foi comparado com Elias, porque ele tinha características iguais ao profeta Elias, né? Tem algumas diferenças, é óbvio, mas quais são as características próximas de Elias? Falava em nome de Deus, profetizava contra autoridades, ele profetizou contra o sistema romano, profetizou contra o sistema religioso judeu daquela época, fariseus e também saduceus, né? E ele lançou um desafio para o povo para a conversão a Deus, assim como Elias também lançou para o povo de Israel. Lembra da aliança que Deus fez com Abraão? Aquela aliança para o povo de Israel, e que bendita seria todas as nações da terra por causa da descendência de Abraão? Então, João Batista, ele fez parte do cumprimento dessa promessa. Eu quero ler junto com você capítulo 1, versículos do 39 ao 80. Quando Maria vai visitar Isabel ou Elizabeth, né, a sua prima de segundo grau, que estava grávida de João Batista, e Maria nessa hora também já estava grávida de Jesus Cristo, ok? Então vai ter o encontro das primas ali, Maria e Isabel, e acontece algo muito interessante nesse encontro, e Isabel acaba declarando que através de João Batista e através de Jesus Cristo, Deus cumpriria a promessa que ele fez a Abraão, ok? Vamos à leitura? Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: "Você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre." O Espírito Santo de Deus agora estava sobre a vida de Isabel, e ela começa a profetizar sobre a vida de Maria, porque o próprio Deus havia revelado sobre a concepção de Jesus Cristo na vida de Maria, ok? Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi a sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria.
Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Maria respondeu: minha alma exalta o Senhor, com meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos os que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso. Atenção agora. Pois assim prometeu aos nossos antepassados, a Abraão e os seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Bom, esse é o encontro de 2 mulheres que foi tremendamente abençoada por Deus neste tempo, neste novo ciclo, que a partir de agora não só o povo de Israel, mas toda a humanidade viveria, porque aqui começa de certa forma a manifestação da graça de Deus. Ok? Isso de acordo com a promessa que Deus também havia feito a Abraão e conforme foi confirmado nesse texto de Lucas. Ok? Vamos lá. Continuando o texto. Chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela, porque já era de idade avançada. Ela se sentiu extremamente honrada por Deus a ter um filho na sua velhice. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão, que era um costume dos descendentes de Abraão. Queriam chamar o menino de Zacarias como o pai, porque também era de costume colocar o nome do pai no filho, principalmente numa situação como essa, né? Mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então lhes disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai, perguntaram a Zacarias como queria chamar o bebê. E ele pediu que lhe desse uma tabuinha, uma tábua. Para a surpresa de todos, ele escreveu: seu nome é João. E no mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Bom, agora vamos entender por que Deus emitiu um comando para Zacarias e Isabel colocarem o nome do filho deles de João. Primeiramente, o nome João em hebraico é Yohanan e é um nome composto de Yah, que significa Javé, Jeová ou Deus, e Haná, que quer dizer graça. E Yohanan, que é a pronúncia em português, que significa a graça de Deus. A graça de Deus. João significa a graça de Deus, ok? Logo depois da conclusão da nova aliança, tem uma outra palavra que também é usada como graça. A graça que a gente vive hoje é Hesed, que é a graça a qual nós estamos vivendo no hebraico. Para o nome João, o nome é Haná, Deus de graça. A graça vindo pelo perdão. Então não foi simplesmente para ter um nome bonitinho. Tinha tudo a ver com o cumprimento da promessa de Deus para o resgate de toda a humanidade. E João, então, agora recebe um nome, não dos seus pais, mas de Deus. E o nome de João significa a graça de Deus, pelo perdão. Bom, vamos agora dar continuidade à leitura do texto de Lucas, capítulo 1, e vamos entender agora que o povo ficou muito admirado com a atitude de Isabel e de Zacarias, porque eles, na verdade, não sabiam o que estava acontecendo. No dia da apresentação de um filho, que foi um milagre, porque Isabel era estéril, estavam na velhice, e agora, por que vocês não honraram a Deus colocando o nome de Zacarias? Eles estavam espantados porque o nome da criança era João e não tinham nenhum parente com o nome de João. Bom, vamos continuar a leitura do texto de Lucas, capítulo 1, versículo 39 e 80, que diz: toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo.
ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi. Aula 3, módulo 3, eu falo dessa linhagem de Davi. Porém, Zacarias não estava profetizando sobre seu filho João, mas profetizando sobre Jesus Cristo, ok? João iniciava um ciclo com seu nascimento, 3 meses depois nasceria Jesus Cristo, o Filho de Deus, e tomado pelo Espírito Santo, Zacarias começa a profetizar agora também a chegada de Jesus Cristo, o Messias. E ele continua: como havia prometido muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas. Aula 2, módulo 3, você também pode conferir, que eu já falei sobre isso, e nós estamos linkando na realidade uma coisa na outra. Lembra que eu falei que era importante a gente saber os detalhes? Exatamente para entender sobre essas profecias que agora surgem no período em que nasce João Batista e também Jesus Cristo, ok? Além de novas profecias que estão surgindo agora de forma mais curtas, ok? É o cumprimento de profecias mais antigas. Agora seremos salvos dos nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados ao lembrar-se da sua santa aliança. Qual santa aliança? A aliança que ele fez com Abraão. O juramento solene que fez com o nosso antepassado Abraão. Aula 3, também módulo 2, você vai ter essa informação que eu passei para vocês. Ok? Então aqui através de uma profecia de Zacarias, pai de João Batista, João, por enquanto é só João, ainda não era Batista, daqui a pouco você vai entender o porquê que ele era Batista. Agora ele profetiza sobre a chegada de Jesus Cristo e ele estava cheio do Espírito Santo. Bom, e ainda segundo a profecia que estava acontecendo através da vida de Zacarias, o texto diz: prometeu livrar-nos de nossos inimigos para servirmos sem medo. Por que servir sem medo? Medo foi um dos primeiros sentimentos que Adão passou a ter logo após iniciar o estado do pecado na vida dele, porque ele resolveu idolatrar a voz da mulher, idolatrar a voz de Eliel Ben-Shahar, a serpente, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal que Deus tinha dito que não era para comer. Ok? Toninho, como idolatria? Eu já falei a respeito disso, que a idolatria é tudo aquilo que tira a voz de Deus, a palavra de Deus da sua vida. Você passa a acreditar em outra coisa que não é a palavra e o comando de Deus para você. Então, por isso que Adão, ele de certa forma, ele entra no estado do pecado porque cometeu a idolatria e ele sentiu medo. E agora Zacarias diz o seguinte, que através da chegada de Jesus Cristo, esse medo iria embora. Porque através de Jesus Cristo é manifestado o amor de Deus. E o amor de Deus, segundo as Escrituras, e eu creio nisso, lança fora todo medo. Outra coisa que aconteceria com o homem, segundo a profecia de Zacarias, que estava acontecendo no momento da apresentação de João, ali no templo, com 8 dias de vida, é que a partir de agora, com a chegada de Jesus Cristo, a santidade e a justiça voltaria para o homem, ok? Santidade faz parte de Deus, Deus ele é santo para todo sempre, e agora a santidade viria para o homem através de Jesus Cristo, e o homem passaria também a viver novamente através de um dos princípios do reino de Deus, que é justiça, a qual nós também já estudamos. Isso até quando? Enquanto viver. A todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Agora, nessa hora, provavelmente, Zacarias olha para o seu filho João, que está sendo apresentado, e diz: e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho do Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos pecados. Olha só, encontrar salvação por meio do perdão dos pecados. Até então, o que a lei de Moisés oferecia através do sacrifício e sangue de animais pelos sacerdotes era o perdão dos pecados. De uma forma muito curta, né? O cara levava o animal para ser sacrificado, o sacerdote fazia o sacrifício e no outro ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, ele tinha que voltar. Não tinha uma consciência clara de perdão e de justiça de Deus para a salvação. Era como se fosse um curativo. E Jesus Cristo agora traria a cura para a humanidade, gerando salvação através da vida dele. E João Batista seria quem iria preparar esse caminho através da sua mensagem pregada. Zacarias continua dizendo: graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho de
paz. Novamente, um princípio do reino, a paz é anunciado na profecia de Zacarias, falando a respeito de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo seria a luz que tiraria o homem do estado de treva, a sombra da morte promovida pela idolatria e pelo pecado do homem. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. A partir de agora, a Bíblia não relata sobre a infância de João Batista, sobre o crescimento e nem onde ele viveu. Fala que ele viveu no deserto e que ele se fortaleceu no espírito, ok? Eu tenho dados históricos aqui que eu tenho certeza que vai ajudar bastante você a entender a história de João. Lucas capítulo 1, versículo 15, no comando ainda dado para Zacarias sobre o filho, o anjo disse a Zacarias que João não tomaria vinho, nem bebida forte. Por quê? Porque João então seria um nazireu, porque essa é uma das características de um nazireu. Então o anjo dá o comando a Zacarias dizendo o seguinte: você vai precisar ensinar esse menino que ele é um nazireu. Mas o que é nazireu, Toninho? Nazireu no hebraico, nazir significa consagrado ou separado para os serviços de Deus. Bom, por ordem e costume, o nazireu não podia cortar o cabelo, não podia tomar vinho e nenhum alimento derivado feito de uva, né? Ele também não poderia comer e nem beber. Ele não podia comer carne e também tinha que se abster de alimentos considerados impuros, ok? Então João ele tinha uma dieta especial. Quem também foi nazireu foi o juiz Sansão, um dos juízes de Israel. O profeta Samuel também eram da ordem dos nazaritas ou nazireus. Então João Batista era um nazireu. Logo então, João precisou ser criado numa comunidade de nazaritas ou nazireus, ok? Bom, como era a comida de João? Mateus capítulo 3, versículo 4, isso aqui deixa muita gente em confusão. Eu tive em Israel, e das vezes que eu tive em Israel, eu tive a oportunidade de experimentar o alimento da dieta de João, né? Ah, você comeu gafanhoto? Não comi gafanhoto. Ah, você comeu o mel? Não, também não comi o mel. Eu comi o alimento que João comia, a gente vai entender que alimento era esse. Mateus capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: as roupas de João eram tecidas com peles de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Por muito tempo da minha vida, eu imaginei João pegando os gafanhotos, né, e comendo gafanhoto, assando gafanhoto, comendo, como existe em alguns países orientais aí, mas não era exatamente isso que João comia, não. Ele comia algo chamado alfarrobas. As alfarrobas é um fruto, né, de uma árvore que é formosa, sempre muito verde, então ela sempre fica em torno de 9 metros de altura, não tem espinhos, e as folhas são semelhantes aos do freixo, que também é uma árvore muito conhecida na região de lá. E ela produz vagens. Aqui não tem um angá, acho que é angá ou ingá, é o nome dado, que é uma vagem grandona, que é docinha, que tem um caroço preto. É mais ou menos isso, porém ela é verde, né? E ela sempre dá com muita abundância no seu período de colheita, né? E às vezes essas vagens atingem aí em torno de 30 centímetros de comprimento, parecido com o ingá mesmo. E depois de maduras, elas servem para o sustento de gados e porcos, e em tempos de grande fome serve também para alimento dos pobres, ok? Da polpa das vagens, ou bainhas, como também é conhecida, faz um xarope, um mel, um melado, muito apreciado, muito gostoso. Você experimentou, Toninho, enquanto você esteve em Israel? Experimentei também o mel, experimentei também o fruto, né? Então a bainha das alfarrobas também é chamada de bainha de gafanhoto e depois passou a ser conhecida como o pão de João, porque era alimento de João. Se você chegar hoje em Israel e perguntar para qualquer guia, quando chegar perto de uma árvore do pão de João, bainha de gafanhoto, você me apresenta? Ele vai te apresentar essa árvore e vai trazer essa informação. Então João não comia gafanhoto, João comia alfarrobas, e também o mel que ele se alimentava era também um mel feito de alfarrobas.
A outra passagem nas Escrituras, quando fala do filho pródigo, que ele teve vontade de comer a comida dos porcos, estava falando de alfarrobas. Gente, não é tão ruim assim não, tá? É gostoso. Eu já experimentei. Se você tiver oportunidade em Israel, por favor, procura. Se estiver na época do fruto, procura, porque vai ser muito interessante você apreciar esse fruto chamado alfarrobas. O bainha de gafanhoto, porque ele é verdão, parecendo com gafanhoto, e hoje também é conhecido como pão de João, que era o alimento de João o Batista, ok? Então ele tinha uma dieta específica e especial também por ser um nazireu, ok? Bom, agora eu quero falar também sobre a roupa de João, ok? A roupa de João tinha um significado profético, vamos dizer assim, um significado espiritual para a vida do povo que estava indo ouvir a mensagem que ele estava pregando. Mateus 3,4 diz: as roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro. Bom, ao mesmo tempo que era um ato de protesto à liderança, aos líderes do sistema religioso judaico da época, fariseus e saduceus, que gostavam de se mostrar por causa da beleza das suas vestes, né? A roupa de João, ela representava o homem no estado do pecado, já que o camelo era considerado um animal imundo, ok? Vamos lá, o que você precisa entender aqui é que João não vestia roupas de pele de camelo, não. A roupa era tecida com pelo de camelo, assim como tira a lã da ovelha para tecer um tecido, né? Para preparar um tecido, João ali tirava do pelo do camelo. A roupa dele era feita do pelo do camelo e não roupa de couro. O que ele tinha de couro era o cinto, ok? A roupa representava todo o lado pecaminoso do homem e o cinto representava a lei. Era um cinto que ajudava a carregar coisas pesadas, ou seja, pendurar uma bolsa, por exemplo, né, que ele levava o cantil de água. E aquele cinto ali, ele tinha um sentido profético dizendo que era lei. Ou seja, de qualquer forma você tem que levar uma carga. E a lei exatamente trazia isso, uma carga pesada. Então, tanto o camelo, o pelo do camelo, a roupa de pelo do camelo, quanto o cinto de couro, mostrava o estado do pecado do homem e o peso que a lei trazia por causa do estado do pecado do homem. Ok? Entendido aí? Vamos continuar então. Através da sua roupa, João demonstrava que todos, inclusive ele, estava sujeito à escravidão do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas através da mudança de mente e se aproximando da graça de Deus, lembra que o nome de João é graça de Deus, na medida que as pessoas se aproximavam de João, elas se aproximavam da graça de Deus, que esse é o significado do nome dele, o homem seria livre desta escravidão. Ok? Então, isso significa que a graça começa a ser anunciada por João, ele começa a preparar o caminho para que a mensagem de Cristo, para que a obra de Cristo viesse de uma vez por toda mudar a mentalidade de todo aquele povo que estava indo em busca de um alívio para a carga dos seus pecados, né? Quando os homens olhavam para João, eles enxergavam nas suas roupas o que eles mesmos eram. Era como se fosse um espelho, né? A mensagem de João tinha por objetivo revelar como era o homem diante de Deus e a chegada da sua misericórdia. O que é misericórdia? Eu vou repetir novamente aqui nessa aula para você. Misericórdia é Deus livrando o homem daquilo que ele merece. Por causa do pecado, o homem entrou no estado de morte. Ok? Então Deus livrando o homem no estado de morte. Através da graça. A graça é dando ao homem aquilo que ele não merecia. É um favor que Deus presta para o homem, presenteando ele com algo que não merecia. Então, na medida em que as pessoas chegavam até João, eles se aproximavam da graça de Deus, assim como dizia profeticamente o nome dele. Ok? Infância e juventude de João. Lembra que ele cresceu no deserto? Ele passou a viver no deserto até se revelar para Israel, para o povo de Israel, como diz em Lucas capítulo 1, versículo 80. E João cresceu e fortaleceu-se no Espírito. O Espírito aqui é Ruá, ou seja, a vida de Deus estava sobre ele através do Espírito. E viveu João no deserto, até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Para ter o entendimento do que é esse deserto, a gente precisa ir para a raiz da palavra deserto, que está aqui nesse texto de Lucas,
capítulo 1, versículo 80. O nome deserto em hebraico é Midbar. Só que a palavra usada aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 80, na raiz do hebraico, é Midbarot. Midbarot é aprender no deserto. Isso significa que João, ele não só cresceu, viveu no deserto, mas ele foi aprender no deserto. Bom, a gente já sabe que o nome dele significa a graça de Deus, né, manifestada através do perdão dos pecados. A gente também sabe que por comando de Deus ele seria nazireu, então ele deveria crescer e viver entre uma comunidade de nazireus, né, comunidade nazarita, e agora que ele viveu no deserto, não só viveu, mas também passou a aprender no deserto. Vamos embora revelar esse mistério agora? João, ele viveu entre os essênios. Os essênios era a única comunidade nazarita, comunidade de nazireus, que existiam na sua época de vida, na sua época de Cristo Jesus. E eles, de certa forma, habitavam no deserto. Que deserto? Nas montanhas, nas cavernas de Curã, na Cisjordânia. Nós temos falado direto a respeito disso aqui. João foi criado e educado junto com os essênios. Agora, quem eram os essênios? Toninho, quem eram os essênios? Os essênios eram uma classe sacerdotal conservadora dos judeus que tinha prática nazarita. Ok? Então, no deserto que diz aqui no texto que João viveu, aprendeu, estudou até se apresentar para Israel, estava falando da região de Kiberet Curã, né? Que significa ruína da mancha cinzenta, e que hoje é um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, a 1,5 km das margens noroeste do Mar Morto, próximo ao Mar Morto, né? 12 km de Jericó e cerca de 22 km de Jerusalém. Eles viviam isoladamente, era uma classe sacerdotal diferente dos fariseus e também dos saduceus. Existiam essas três classes sacerdotais durante o período de vida de João e também de Jesus Cristo: fariseus, saduceus e os essênios. Eles não queriam a pompa de forma nenhuma que os fariseus e os saduceus tinham. Então eles resolveram viver como nazireus, era uma comunidade separada, consagrada, e João Batista passou a viver com eles por ser nazireu, por estar no deserto, né, por viver no deserto. Então isso nos leva, de certa forma, a esse entendimento, e nós vamos entender alguns outros pontos interessantes entre os essênios, os nazireus essênios, juntamente com João Batista. Bom, eu tenho falado aqui do livro do Universo, do livro de Melquisedeque, do livro de Enoque. Todas essas literaturas estavam juntamente nas cavernas de Curã, onde habitava essa comunidade nazarita dos essênios. Ok? Então João Batista ele teve acesso a todas essas informações que a gente está tendo agora aqui. Ele estudou sobre isso, ele entendia as profecias, ele tinha a faca e o queijo na mão para entender sobre o propósito dele e o propósito do Messias. Por isso que ele foi com tanta clareza para conhecer Jesus, e quando ele anuncia Jesus, ele tem tanta certeza que é Jesus, porque de acordo com aquilo que ele estudou, né, revelava quem era o Cristo. Nesse caso, era de certa forma o primo dele, chamado Jesus Cristo. Então os essênios, eles eram uma classe conservadora, sacerdotal conservadora, e tinha a prática nazarita. E era a única comunidade que existia nazireus naquela época de João Batista. Ok? A diferença das ordens sacerdotais. Vamos lá. Os essênios, eles eram guardiões das boas práticas da lei e também das escrituras sagradas. Não só da Bíblia que a gente tem hoje, tá, gente? Como eu disse, eles tinham outras escrituras. O que se relatava a respeito do Velho Testamento, mais uma quantidade de escritos sagrados para o povo hebreu, eles tinham ali. Era a religião que mais se aproximava da revelação de Jesus Cristo como Messias. Ok? Eles não se aliaram ao Império Romano como os fariseus e os saduceus, por isso viviam isolados nestas cavernas em Curã. Ok? Era como se fosse um mosteiro ali. Os essênios, eles eram da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Eles criam que eles eram da ordem sacerdotal de Melquisedeque, a mesma ordem sacerdotal de Jesus Cristo. Estão ligando os pontos agora? Está vendo quão interessante
é isso, a gente ter conhecido lá atrás a respeito da história dos livros. Falei um pouco também dos essênios, falei um pouco de Qur'an, porque agora a gente vai ligando ponto a ponto para o entendimento da revelação da graça poderosa do nosso Deus. Eles criam que o Messias seria um grande profeta, um novo legislador, um sacerdote e um rei poderoso, como nós também estudamos no módulo passado, ok? Vamos falar sobre a doutrina dos essênios. Eles acreditavam em curas pela imposição de mãos, milagres físicos e a bênção com as mãos, imposição de mãos. Eles acreditavam muito nisso. Eles aboliam a propriedade privada, ou seja, eles gostavam de viver em comunidade. O que é meu também é seu. Todos eram vegetarianos. Alguns mestres não se casavam, porém o celibato não era obrigatório. Há uma linha que diz que eles eram celibatários, todos eles, inclusive mulheres. Mas quando você vai para a história, você senta com um historiador, com um mestre, com um guia, com um rabino de lá. E quando você pergunta sobre os essênios, você fala, eles eram celibatários? Ele diz, não eram celibatários, não era uma opção. Existiam alguns que preferiam não se casar, mas no caso deles, nem todos tinham voto de celibato. Eram nazireus, mas não tinham voto de celibato. Ok? Então, eles tomavam banho antes das refeições, a comida era sujeita a rígidas regras de purificação, eram chamados de nazireus, realizavam o ritual do batismo nas águas aos iniciados. Eu quero fazer parte dessa comunidade. Tinha que passar pelo batismo. Opa, está chegando aí a compreensão do mistério, porque João o Batista. Eles acreditavam que a natureza, os seres humanos e todas as coisas vivas eram o verdadeiro templo de Deus, pois ele não habitava em lugares feitos pelas mãos dos homens, mas sim as coisas vivas, e que as ofertas a Deus eram partilhar da comida para com os famintos, sejam homens ou animais. Percebe-se que tem muito da igreja primitiva aqui, algumas práticas aqui muito voltadas para a igreja primitiva, de como a igreja começou a anunciar o evangelho, esse senso de comunidade, esse senso comum que eles tinham ali, o próprio batismo, né? E eles criam muito no poder de Deus na vida deles. Por isso que tinha essa coisa da imposição de mão, né? Os milagres físicos era evidente na vida deles. Eles criam no poder de Deus, na energia de Deus, criam que tudo na terra tem a energia poderosa de Deus e que pode sim promover milagres e bênçãos, principalmente através das mãos de homens, né? Esse repassar dessa energia poderosa vindo da parte de Deus, acreditando que tudo no universo vem de Deus, tudo é Deus. Se há vida no universo, essa vida vem de Deus, então tudo faz parte de Deus. Eu compartilho muito com eles esse mesmo sentido de pensamento hoje, que eu creio que Jesus Cristo também partilhou, ok? Então, essa era a base dos essênios, e João era um essênio. E quais eram as evidências de João como essênio? Primeiro, cresceu e se educou no deserto. Como nazireu, só podia ser na comunidade dos essênios, ok? Era nazireu, né? Era vegetariano, como nós falamos aqui também nesta aula. Ele comia o pão de João, né? Ali a vagem do gato que parecia com um gafanhoto, né? Alfarrobas. Conhecia todas as profecias messiânicas. João conhecia tudo sobre Cristo. E quem era a turma que acreditavam muito no Messias como Jesus? Eram os essênios. Ele pregou contra o sistema religioso dos fariseus e saduceus, assim também como os essênios, né? E iniciou o seu ministério batizando pessoas, uma prática na época que era só dos essênios. Só eles batizavam. Então essa prática do batismo, João levou com ele quando ele começou a anunciar as boas novas do reino de Deus. O interessante é que eles tinham uma turma de escribas e tinham que fazer cópias das escrituras sagradas. E antes de irem para a mesa para fazer essas cópias, para prescrever as escrituras, todos eles tinham que passar pelo tanque de purificação, tinham que fazer o batismo, né, purificação, para ir e copiar os textos sagrados. E eu creio que muitos desses textos aí é o que a gente tem recebido hoje com os achados de Qur'an, os manuscritos de Qur'an que nós temos falado aqui, ok? Então a prática do batismo era uma prática exclusiva dos essênios nazireus. E por isso ele se tornou conhecido como João
o Batista, aquele que batiza, aquele que faz as mesmas coisas que um essênio nazireu faz, ok? Está aí o mistério. Então, o apelido O Batista foi por causa da prática do batismo dos essênios que João herdou durante o seu período de aprendizado. E aonde João começa a pregar, gente? No deserto, na mesma região, ok? E eu creio que muitos dos essênios acabaram se convertendo a Cristo Jesus, ao Evangelho, porque conviviam com João e ele, como a pessoa que prepararia o caminho do Senhor, ele apresentou Jesus Cristo para essas pessoas. Bom, e existem outros dados importantes sobre João, agora o Batista, que você precisa saber para que o entendimento da graça seja mais claro na sua mente e no seu coração. João foi o último profeta antes da era cristã, antes da era Jesus Cristo. E por isso, ele também ficou conhecido como o profeta da graça. Ele nasceu com esse propósito de anunciar o que estava para vir sobre a humanidade através da vida de Jesus Cristo, ou seja, a graça de Deus. Ele foi discipulado pela mesma ordem sacerdotal de Melquisedeque, a mesma de Jesus Cristo. E essa ordem sacerdotal, ela tinha como princípio os princípios do reino: paz, justiça e alegria. Era a base de fé deles. Ele começou a anunciar a chegada do reino no deserto, reino de Deus no deserto, e acabou consolidando essa mensagem de arrependimento nas águas do Jordão, que não era muito longe da comunidade aonde ele cresceu. Ok? O fim dos essênios. Os essênios, de certa forma, eles eram uma ameaça para todos do sistema da época, tanto para o político quanto o religioso. Ok? E em 68 depois de Cristo, datado 68 depois de Cristo, eles foram dizimados, foram assassinados com a destruição dos assentamentos de Curã pelo exército romano, ok? Até hoje o pessoal não sabe o porquê, que os soldados romanos foram a essa comunidade e acabou matando todo mundo, mulheres, homens, crianças, e dizimou toda a comunidade. Dizem que alguns deles conseguiram fugir e foram para outras cavernas, para a famosa montanha de Massadas, onde aconteceu o cerco de Massadas. E falaram até que o cerco de Massadas e essa guerra entre judeu e romano aconteceu porque tinha alguns essênios, eles foram para matar os essênios, porque os essênios eles eram ameaça, porque era a única classe sacerdotal que acreditava que Jesus Cristo era o Messias, e eles tinham provas concretas nas profecias, baseado na fé que eles professavam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Se fala pouco dos essênios. Gente, eu passei um bom tempo estudando sobre eles e buscando essas informações. Eu sabia que existia um mistério. Uma das coisas que os essênios acreditavam era que quando o Messias se manifestasse e garantisse o posicionamento novamente de filhos, é que o poder viria para todos aqueles que creem. Foi exatamente o que Jesus Cristo fez, ok? O poder de viver uma vida abundante, ou seja, emanar da sua vida, levar através da sua vida para aqueles que creem em Jesus Cristo, vida para as outras pessoas que estão à sua volta, ok? Através da fé em Jesus Cristo, através da obra em Jesus Cristo. Então vale muito a pena ter essas informações, e eu cheguei, de certa forma, ao entendimento que eu cheguei hoje da graça de Deus, estudando um pouco sobre os essênios, e eu quis compartilhar com vocês aqui. Então, esse massacre que houve não só em Curã, mas, segundo alguns também, lá em Massadas, no cerco de Massadas, aí foi em torno de 5, 6 anos depois da morte dos essênios em Curã, fez parte de uma conspiração para matar aquelas pessoas que traziam a verdade a respeito de Cristo. Dizem que até alguns cristãos, pós-morte e ressurreição de Cristo, e com o início da perseguição da igreja, foram viver juntamente com os essênios e acabaram aprendendo bastante com eles a respeito de Cristo Jesus. Mas as práticas dos essênios nos ensinaram muito como igreja primitiva, e eu acho que vale muito a pena você ter essas informações para entender como viver pela graça de Deus agora. A igreja atual ela exalta muito o trabalho do sacerdote no formato de fariseu e saduceu, da ordem sacerdotal araônica, e que foi, de certa forma, abolida com a ordem sacerdotal de Jesus Cristo.
paz, justiça e alegria. Através da obra de Cristo, todo feito dessa linhagem sacerdotal de Arão, levítica, não tem mais sentido para nossas vidas. Agora, vale a pena a gente ressaltar que esses essênios viviam segundo a ordem de Melquisedeque. Era a ordem sacerdotal que traz justiça, paz e alegria para a vida dos seres humanos. E isso é o reino de Deus, o mesmo reino de Deus que Jesus Cristo veio nos anunciar. Bom, muito interessante essa primeira aula do nosso quarto módulo, A Vida de Cristo, aqui do nosso curso Vivendo pela Graça. Eu creio que a história de João, eu creio que o entendimento sobre a comunidade a qual ele viveu, o entendimento do nome de João, acrescentou muito na sua fé em Cristo Jesus. Até a próxima aula.